Olá, estamos aqui no canal Ferreira Navegante para apresentar para vocês o nosso podcast. Estamos iniciando o podcast também Ferreira Navegante. É um podcast jurídico onde você pode nos acompanhar para tirar algumas dúvidas. Nós vamos iniciar essa temporada falando sobre direito do consumidor. E hoje, em específico, nós vamos tratar sobre as questões que envolvem o consumo de energia elétrica. E para isso, nós temos o nosso convidado aqui, o Dr. Ramon, que vai estar conosco. E vamos começar aqui o nosso bate-papo e ele vai tirando as dúvidas. Você também pode participar ao vivo, se você quiser. Se não, pode passar também as suas dúvidas e a gente, tendo um tempinho, a gente vai responder todas elas no direct para você. Doutor Ramon, apresente-se aqui para nossos convidados. Oi para todos, meu nome é Ramon César de Jesus, eu sou advogado, estou finalizando especialização em Direito do Consumidor, atuo nessa área de Direito do Consumidor, tenho uma certa experiência já e desejo assim uma excelente conversa e vamos lá. O nosso podcast ele tem essa finalidade de você ir tirando as suas dúvidas. Aqui é jurídico, eu também sou advogada, Dr. Ramon, e todas as vezes que vier aqui serão advogados para a gente ir tirando as dúvidas que você tiver. Lembrando que sempre você deve consultar um advogado, o seu advogado de confiança, quando você necessitar de esclarecimentos jurídicos. E hoje nós vamos começar aqui com a Manaus Energia. Desculpa, Amazonas Energia, que nós estamos no estado do Amazonas, e é a Amazonas Energia. É que eu fiquei com a fixação de muitos anos trabalhando com o processo em relação a Manaus Energia, acabei chamando de Manaus Energia. E que a concessionária já mudou, já foi passada para outra, e é a Amazonas Energia. Doutor Ramon, as pessoas têm muita dúvida, quando vão procurar um escritório, de essa questão de acusar de gato de energia. É crime, não é crime? Qual o procedimento para realmente ser configurado um crime de furto de energia? Porque muitas pessoas acham que botar aquele fiozinho lá não é furto. E às vezes a Amazonas Energia também, desculpa mais uma vez, ela toma esse posicionamento de acusar você de um crime e às vezes nem é. Quais são as diferenças para a pessoa se posicionar, para poder ir atrás do seu direito? Então, assim, essa situação realmente é um fato típico, é um crime previsto no Código Penal, a situação do furto de energia, está lá no artigo 155 do Código Penal. Agora tem que ser feita toda uma análise, porque não é simplesmente chegar lá e dizer, você acusar. Está sendo acusado de furto. Existe alguns procedimentos que têm que ser feitos, ou seja, a lei geralmente começa com uma denúncia, tem que ir uma equipe da Amazonas Energia ou da concessionária de energia elétrica, porque não se restringe só ao Amazonas. Sim, isso pode acontecer em qualquer outro estado. Todas as concessionárias de energia elétrica de todos os estados podem acontecer. A equipe ela tem que ir até o local, fazer uma verificação, mas note, essa verificação ela não pode a empresa ir de supetão. O ideal é que a empresa mande uma notificação com pelo menos 48 horas de antecedência, que vai fazer a inspeção. Existe uma lei estadual do estado do Amazonas que prevê essa situação. Mas ela tem uma exceção por causa da denúncia. Beleza, mas aí, de qualquer forma, a empresa ela tem que ir fazer a inspeção em loco e demonstrar que realmente está havendo um furto de energia, um desvio de energia. E a partir desse momento, ela tem que identificar quem que é a pessoa que está usufruindo e que está fazendo essa situação da energia elétrica. Não basta simplesmente chegar, bater na casa e falar que quem está lá dentro está se utilizando ou está furtando energia elétrica, né? Não é uma situação simples assim como é chegar e acusar e vai levar a pessoa presa pelo crime de furto. Sim. E também tem que observar que tem casos que são vários medidores. Sim. E ainda tem mais isso. Às vezes a Amazonas Energia não observa, ou a empresa de energia não observa e já vai acusar todos que estão desviando a energia. Tudo isso tem que se acautelar, né? Sim. E, assim, inclusive,
já tive alguns casos em que na casa existiam 2 medidores, a empresa de energia elétrica foi fazer a suspensão de um, acabou suspendendo o errado, por falta de atenção, acredito eu, da equipe, ou por N motivos. Acabou suspendendo o errado, não quis religar porque disse que estava correta. O cliente ficou prejudicado porque estava sem energia elétrica. Ele teve que ingressar junto ao Poder Judiciário, conseguir uma tutela de urgência, uma decisão liminar, para que a energia dele fosse restabelecida, para aí então ele ter o direito dele a um serviço de qualidade sendo mantido, né? Então é muito importante que a Amazonas Energia ela preste atenção. Não só a Amazonas Energia, todas as concessionárias. Concessionárias de energia elétrica. Exatamente. Todas elas prestem atenção ao procedimento que elas estão fazendo. Porque todo o procedimento que as concessionárias fazem é regulado pela ANEEL. Existe a resolução, antes era 414, agora é a 1000 de 2021, que traz todo o procedimento que tem que ser seguido. Inclusive nas fiscalizações que eles vão fazer. Porque como eu havia dito, existe a lei do estado do Amazonas e existe uma lei no município de Manaus que determina que as concessionárias de energia elétrica e de água, antes de fazerem a vistoria, elas têm que dar uma informação para o consumidor e não é simplesmente chegar e falar: oi, amanhã eu vou vir fazer a vistoria. Não, é uma notificação por escrito com aviso de recebimento dizendo que em 48 horas uma equipe da concessionária vai lá fazer a vistoria. Aí é o procedimento correto. O que a gente verifica é que muitas vezes não é seguido esse procedimento que é previsto em lei. Então existe uma lei do estado do Amazonas e uma lei do município de Manaus que prevêem isso. Isso inclusive gera constrangimento, porque às vezes a pessoa está com uma visita ou ela não vai estar na casa porque está trabalhando, não houve um diálogo para estabelecer o horário que vai, e aí pode dar N problemas, né? Sim, sim. E às vezes a pessoa descobre que o desvio de energia também não é nem daquela casa, é da outra, e aquela teve o corte efetuado, aquela pessoa está sendo acusada. Então tudo isso, quem está passando por isso tem que observar. E caso a pessoa via constatar que realmente há um furto de energia, qual é o procedimento que é feito? O procedimento para a questão do furto de energia ele é muito controverso ainda. E eu posso dizer isso com absoluta certeza, porque eu já vi casos de pessoas que foram acusadas de furto de energia. E no final foram absolvidas. Exatamente. Né? Tem um caso em que a pessoa foi acusada de furto de energia, a Amazonas Energia chamou a equipe da Polícia Civil, que prendeu a pessoa em flagrante. A pessoa teve que passar por toda a humilhação de um processo judicial para provar que não tinha absolutamente nada. Fora que ainda vem com a cara estampada, né? Sim, que muitos porque acontece de fazer colocam a foto e espalham, divulgação, né? Então ela teve que passar por todo o processo judicial criminal. No final foi absolvido. Após isso, ele ingressou com um processo contra a companhia de energia elétrica, cobrando os danos morais sofridos, porque não foi comprovado. E note, não é só que não foi comprovado o desvio de energia elétrica. Coincidentemente, a titular dessa unidade a qual ele estava era a esposa dele, que ingressou com um processo pedindo a inexigibilidade do débito. O que é a inexigibilidade do débito? É que o débito não possa ser cobrado. Por quê? Está sendo questionado. Ele estava sendo questionado, era um débito provavelmente irregular. Então, assim, enquanto a pessoa que foi presa estava passando pelo processo judicial, a esposa dele, que era titular, entrou com um processo para pedir a inexigibilidade desse débito dessa suposta irregularidade, desse suposto furto de energia elétrica. Ele foi absolvido na esfera criminal. A esposa dele conseguiu via judicial provar que não havia o débito, ou seja, que o débito foi declarado inexigível. Aí esse rapaz, ele ingressou com um processo contra a companhia de energia elétrica.
E coincidentemente, essa semana saiu sentença desse processo. Favorável, com certeza. Uma sentença maravilhosa, diga-se de passagem, reconhecendo que o procedimento que a Amazonas Energia adotou não é um procedimento correto. Porque para que seja formado o convencimento de que realmente existia o furto de energia elétrica, tinha que ter sido seguido o procedimento destacado nas resoluções da ANEEL. No caso, ao tempo do fato, era a resolução 414 de 2010. Então, que ela falava que tinha que ser feita a notificação, tinha que ser entregue o termo de ocorrência e inspeção para assinar, tinha que ser levado o medidor para fazer teste de aferição, e nada disso foi seguido. Isso foi demonstrado em processo. O processo é público, qualquer pessoa pode ter acesso, pode acompanhar. Então, assim, como eu tinha falado no começo, tudo é questão de procedimento. Se um processo começa errado, vai terminar errado, né? E se não observar o procedimento, os requisitos legais, você vai ter seu direito violado, portanto vai ter como ser ressarcido numa ação de danos. Sim, com toda certeza que foi o caso desse rapaz. E que não deve deixar para lá. Porque às vezes as pessoas deixam para lá e isso vai criando um fortalecimento de práticas ilegais. Eu faço o que eu quero, a pessoa não reclama e vai fazer com outro, e aquilo não tem fim. Se você sentir seu direito violado, você tem que tomar providências em relação a ele, procurar um advogado. Sim. E hoje em dia você também tem o acesso ao juizado, quando o valor é pequeno, você pode procurar os juizados especiais, que é antigamente chamado de juizado de pequenas causas. Tanto o estadual como o federal, hoje em dia você tem acesso, caso não tenha advogado, tem a defensoria pública. O importante é que você não deixe seu direito ser violado. Sim, com toda certeza. Além disso, a gente tem dois caminhos maravilhosos para se resolver situações de relações de consumo. Um é o site consumidor.gov.br. E vamos pedir para a produção colocar aí esse site, que é importante que a pessoa, quando tiver com dúvida, ela pode procurar o site lá embaixo, aqui na nossa descrição, é consumidor.gov.br. Ele é um site do governo federal, do Ministério da Justiça, da Secretaria Nacional do Consumidor, que ele visa resolver os impasses das relações de consumo. Inclusive as companhias de energia elétrica, elas estão cadastradas nesse site para apresentar respostas. Então o primeiro passo, eu não estou satisfeito com alguma situação, procurei a companhia, não tive uma resposta adequada, ou mesmo não tive uma resposta, você pode procurar esse site, consumidor.gov.br, fazer o seu cadastro, especificar a sua reclamação, que a empresa tem 10 dias para responder. Esses 10 dias geralmente vêm com alguma solução, ou pelo menos com alguma resposta da empresa. Vou manter a cobrança, não vou manter, mas existe alguma resposta, porque se eles não responderem, vão sofrer alguma sanção, né? Se não tivesse sanção, com certeza não ia responder nunca. Outro meio que o consumidor tem para garantir a efetividade dos seus direitos é procurar os órgãos de defesa do consumidor. Anteriormente, aqui em Manaus, nós tínhamos o PROCON municipal, que, segundo boatos, vai retornar, e nós temos o PROCON estadual. O PROCON, ele tem a função do quê? De recolher as reclamações do consumidor, fazer a tratativa com a empresa e buscar uma solução. Muitas vezes ele faz isso pelo atendimento, ou às vezes ele faz uma audiência de conciliação. Só que tem um porém. Tanto o PROCON quanto o consumidor.gov, eles são sites ou são meios administrativos e para resolução consensual. As partes têm que querer, ambas as partes. Exatamente. Se a empresa de energia disser que não quer, não vai conseguir resolver. Não se vai para frente. Aí sobra a esfera judicial. Aí a pessoa ela vai ter que realmente procurar um advogado da confiança, procurar o juizado, ou a defensoria pública para ingressar com uma ação para requerer o direito dela. E já lhe adianto, não são poucos os direitos que os consumidores têm. Em relação às empresas de energia. Sim, o Código de Defesa do Consumidor e as leis que contemplam, que são leis estaduais, leis federais, elas
ajudam muito, até porque é uma determinação constitucional o Estado promover a defesa do consumidor. Se eu não me engano, é no artigo 5º, inciso 32 da Constituição. Então, o consumidor ele está bem amparado. Basta a pessoa querer reivindicar seus direitos. Porque muitas pessoas, às vezes, elas não querem, elas têm medo da justiça. Fala em processo, vai ingressar com processo, elas ficam com medo. Mas eu entendo, não só por ser advogado, mas antes mesmo de ser advogado, que se você tem direito a alguma coisa, você tem que... Você acha que tem direito, pelo menos, você tem que brigar pelos seus direitos, você tem que correr atrás dos seus direitos, né? E nessa gama, o Código de Defesa do Consumidor, ele é excelente, é uma das leis mais completas e mais modernas de defesa do consumidor do mundo todo. Isso que eu ia falar, o nosso código ele é um dos mais completos, né? Do Sim. mundo todo, e elogiado, inclusive. O que está faltando também é um pouco mais, assim, de as pessoas procurarem a sua aplicabilidade. Com toda certeza. Inclusive, até fugindo um pouquinho do tema, o direito do consumidor ele é muito antigo. A senhora não faz ideia do quanto ele é antigo. Direito do consumidor, nós temos ele desde antes do Código de Hammurabi, para a senhora ter ideia. Que já no Código de Hammurabi havia previsões de que o engenheiro que construísse uma casa, se a casa fosse... caísse ou tivesse algum defeito, ele teria responsabilização, tá certo que lá era mais radical, que é a questão da morte e tudo mais, mas desde a antiguidade já há uma preocupação com a relação de consumo, embora não estivesse com esse nome. E o CDC, que embora não seja tão novinho, ele é de 90, mas ele é uma das leis mais modernas do mundo todo em que trate da relação de consumo. Não, mas considerado assim, as constituições que vieram para construir os estados democráticos de direito, ou um estado, a nível que eu digo de país, para construir uma estrutura, ela é muito antiga. Então a gente pode considerar que o Código de Defesa do Consumidor é bebê assim, nessa evolução jurídica. Sim. Que tem legislações muito mais antigas. Sim, com toda certeza. E, assim, por ser um bebê, apesar de ser da década de 90, ele é uma lei extremamente, assim, fácil de ler. O legislador teve essa preocupação. Então, qualquer pessoa consegue ler. Não é uma lei longa. E nem, assim, de muitas informações que a pessoa vai ler e não vai entender, né? Simples, acessível. Ela não tem o juridiquês que a gente brinca. Né, ela não tem, ela é uma lei muito fácil de ler. Uma das coisas que eu gosto demais no Código de Defesa do Consumidor é falar a respeito das próprias concessionárias de serviços públicos, que é o artigo 22. Ele fala que as concessionárias de serviço público elas têm que prestar um serviço contínuo e com a segurança de que se espera. Então, assim, a gente logo pensa, quando fala em segurança, lembra de energia elétrica, já pensa em transformador estourando, em fio encostando um no outro, dando curto, mas não é só isso. A segurança de que se espera é o quê? É de que o que está previsto em lei seja cumprido para que haja o direito do consumidor, o direito ao contraditório e à ampla defesa, se for o caso, seja garantido. Então, essa parte da segurança é uma parte linda do Código de Defesa do Consumidor. Linda mesmo. Doutor, e assim, tem uma polêmica muito grande aqui no nosso estado, na nossa cidade, principalmente, Manaus, sobre os medidores aéreos. Primeiro, muitos questionam a questão da estética, que isso daí não vai interferir na relação do consumo. Mas a preocupação maior é que as pessoas falam que esse medidor faz com que a energia aumente no consumo. Aí outros dizem que não. Aí existe uma polêmica nesse sentido. E, em especial, tem uma polêmica maior agora de um vídeo que está rolando sobre a propaganda sobre a propaganda falando a respeito do medidor aéreo. Eu gostaria, inclusive, que fosse colocado aqui, porque quem é de outro estado que está nos assistindo pode não entender. Então, nós vamos passar aqui rapidinho esse vídeo, essa propaganda, para você compreender os comentários que nós vamos fazer em seguida.
traz grandes benefícios. Como impediremos furtos? Você, que é honesto, vai pagar menos pela energia. Quem é contra o medidor é a favor do crime. Doutor, eu vou deixar para o senhor falar detalhadamente, né? Esse comercial ele vem falando sobre o medidor aéreo, que ele tem várias vantagens. E ele fecha dizendo que quem é contra o medidor é a favor do crime, que está gerando uma polêmica muito grande em relação a isso. Aí eu vou deixar que o senhor teça seus comentários em relação a esse Primeiro, quando eu assisti essa propaganda a primeira vez, eu fiquei estarrecido. Estarrecido, sim. Por quê? Você está fazendo uma acusação muito séria com respeito às pessoas. Porque o simples fato da pessoa ser contra alguma coisa, ela é criminosa. Já se torna criminosa? Não, foi o que foi dito ali, né? É ofensivo no mínimo, né? Tanto é que a Defensoria Pública do Estado do Amazonas ingressou com uma ação civil pública pedindo danos morais coletivos contra a Companhia de Energia Elétrica e a retirada dessa propaganda. Esse é o primeiro ponto, é ofensivo. Por quê? Só pelo fato de eu não concordar com alguma coisa, não quer dizer que eu seja criminoso. Não sou criminoso. Eu, particularmente, a minha opinião, nesse primeiro momento, eu não concordo com esses medidores e explico o porquê. Eu também não concordo. E pela mesma situação que você vai explicar. Explico o porquê. Primeiro, não existe até o momento laudo técnico que comprove a eficácia e eficiência na medição desses medidores. É o primeiro ponto. Tanto é que isso foi motivo de várias ações na justiça e a instalação desses medidores SMC, hoje ela está proibida no estado do Amazonas, por força de uma decisão em sede de agravo de instrumento, foi proferida, se eu não me engano, pelo desembargador Lafayette, que proibiu a instalação. Por quê? Porque não existe documento oficial por um instituto certificado, instituto acreditado pelo Inmetro, que é o órgão oficial do governo, que trata da qualidade dessas situações, que comprove que o medidor ele é seguro. E aí, por isso eu volto a falar no ponto da segurança de que se espera. Porque se eu tenho um medidor de energia elétrica, se eu tenho um medidor na minha casa com o fornecimento, eu quero ter a certeza de que ele está medindo de forma correta. O meu real consumo, que eu não esteja pagando nada além do que eu devo. Exatamente. Agora sim, se não existe nenhum laudo de instituto acreditado pelo Inmetro dizendo que o que o medidor mede é o correto, como é que eu posso ter essa certeza? Porque o medidor que está hoje, que é aquele que fica no poste ou no muro, ele tem a certificação do Inmetro. Ele é acreditado pelo Inmetro, né? Esse é um dos pontos. Aí a gente tem aquela segurança de que se espera, que é prevista no artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor. O outro ponto é que, e esse eu acho assim que é um ponto assim que vai causar muita polêmica ainda. Primeiramente, esse medidor ele não tinha relógio, ele não tinha nenhum indicador de que você pudesse acompanhar seu consumo. Foram feitas várias críticas. Fora que ele é longe, como é que eu vou enxergar lá no poste se o meu consumo de energia? Eu não tenho como visualizar nada. Aí, posterior a isso, após várias críticas, o que fizeram? Não, a gente vai instalar então um display aonde ficava o medidor, para você poder acompanhar. Aí depois disso ainda falaram, você vai poder acompanhar pelo aplicativo. Aí eu pergunto para vocês, o que me garante que o que está sendo apresentado no display e no aplicativo do celular não foi adulterado? Se corresponde com a realidade do que está acontecendo no medidor. Porque esse negócio de internet não tem toda essa segurança se vai ser adulterado ou não. Sim. A máquina ainda comprova o que está passando lá. A não sei que o medidor esteja com defeito e a pessoa também vai saber. Ela está lá acompanhando, o medidor parou de rodar. Exatamente. Não está tendo consumo aqui. Ou está rodando rápido demais, o consumo está acelerado e os equipamentos em casa estão desligados. Não tem como você oferir nada só pela internet. Exatamente. E outra situação é de que o próprio medidor, quando ele está embaixo,
ali na mureta ou no poste, ele é muito mais fácil para o consumidor que tem o direito de acompanhar a vistoria, né? Ou ele fazer a anotação diária, porque é uma das recomendações que a gente faz para o consumidor que está achando com que o seu dúvida consumo está elevado, né? É fazer o quê? É fazer o acompanhamento diário. Pegar na mesma hora do dia, todos os dias, e anotar o seu consumo. Porque o consumo no medidor, ele é feito de forma progressiva. Ou seja, ele vai aumentando de tanto para tanto. Aí você diminui esse valor e a diferença é o seu consumo. Então, o medidor lá em cima, como que um consumidor que é leigo no assunto, a maioria de nós não somos engenheiros, para ter conhecimento técnico acerca de como funciona um medidor de energia elétrica, de como ele deveria funcionar, vai acompanhar o pessoal fazendo serviço lá em cima. Quem garante que não vão fazer alguma coisa? É nesses pontos que a gente bate, nem lá em cima, né? Até fazendo aqui embaixo a gente já tem problema, imagina lá em cima, exatamente, que não tem acesso a nada. Então, nesses pontos que a gente bate na tecla de que eu, neste momento, eu não sou a favor desse medidor, porque ele não traz a segurança que se espera para a comprovação do consumo. Exatamente. E falha também no dever de informação, que está previsto no artigo 6º, inciso 3 do Código de Defesa do Consumidor. Que é assim, falha na informação ao consumidor, porque é aquela coisa, se eu tenho dúvida quanto ao que está sendo faturado de fato, eu não tenho a informação correta. Gente, esse negócio de querer informação de aplicativo, informação de telefone, informação por e-mail, ele não vai ter nenhuma penalidade se não te prestar essa informação. Não vai, se você não for à justiça, fica um monte de lacunas, um monte de coisas complicadas que a pessoa não consegue acompanhar de jeito nenhum, não consegue, vai ter esse feedback, essa resposta do seu consumo, né? Sim, e outro ponto que a senhora levantou logo no começo, falando da questão estética do medidor, eu não há dúvida que aquilo ali ficou horrível. Não, gente, eu ainda não falei isso em nenhuma rede social, nada, mas eu fico olhando aquele monte de medidores, parece que eu estou num local assim, realmente tipo de guerra, assim, onde as pessoas estão usando a energia de qualquer forma. Realmente ele dá um aspecto de que eu estou roubando a energia. Aquele assim, emaranhado de fios que fica bagunçado, como se eu tivesse invadido o local e estivesse colocando um monte de fio solto. Fica com aspecto estético. Sim, fica muito feio. A tendência hoje, pelo menos no Brasil, nas grandes cidades, é toda a fiação, tudo passar de forma subterrânea. Ou seja, você esconde os fios e não você acaba mostrando toda a fiação. Se a questão estética, onde você passa, você vai montar um móvel, por exemplo, os fios ficam atrás, você vai ajeitar a sua casa, a antena da net, aí os fiozinhos você passa sempre por um lugar que fica escondido, já pela questão de estética, aí você vai na frente da sua casa, na sua rua, tá aquele monte de fio para todo lado, e existe tecnologia que eles possam fazer isso de uma forma adequada, sem precisar também desses medidores aéreos. Sim, né? Com toda certeza. Eu não sei se esse material é muito mais barato, excessivamente barato para eles, mas não pode ser só barato para eles, não tem que se observar só o lado deles, eles têm que ver o que é bom para eles e para o consumidor e que não viole a lei. Sim, com toda certeza. E também existe hoje uma lei no município de Manaus que proíbe a instalação desses medidores pelo fundo estético. Que há pouco tempo tinha sido aprovada uma lei no estado do Amazonas. Ainda viola o código, né? O código municipal, a lei orgânica municipal. Aí, existia uma lei que ela foi julgada inconstitucional pelo STF do estado do Amazonas, que proibia a instalação desses medidores. Mas por que essa lei foi julgada inconstitucional? Ela foi julgada inconstitucional porque, de fato, ela extrapolava a competência dela. Porque o estado... ele não tem competência para legislar sobre energia elétrica, nem de forma concorrente, porque energia elétrica é uma competência da União, uma competência federal. Então, realmente, a lei ela foi julgada declarada inconstitucional por conta disso. Agora, a lei do município de Manaus, não.
ela trata de questões do plano de estética da cidade, da lei orgânica da cidade, que sim, é competência do município legislar. Então nós temos 2 fatores que estão proibindo a instalação desses medidores. Um é a decisão do desembargador Lafayette, o outro é a lei. Então, nesse primeiro momento, esse medidor ele não pode ser instalado. Agora a pergunta que fica no ar para todos assim e quem já teve instalado? Como é que fica? Que acontece? Porque não existe. Isso eu posso garantir para a senhora que vai ser difícil a gente conseguir alguma resposta nesse primeiro momento. Como é que fica? Isso ainda vai ser uma construção jurídica para amparar essas pessoas. Com toda certeza. Que vão ter que ingressar também, porque eu já vi alguns consumidores reclamarem assim, doutora, o meu medidor, eu consumia R$300 de energia. Com esse novo medidor, tá vindo para mim 450, R$100 a mais. Outros reclamam que vem R$200 a mais. É um exemplo. No seu consumo. E ele diz, eu não mudei nada na minha casa. É o mesmo sistema, não alterou nada. E aí, como, né, vai se provar que aquele medidor estava correto? Ou se aquele velho que estava errado? Aí o velho já jogaram fora. Como é que eu vou fazer a perícia? Não foi feita a aferição naquele medidor. E aí é toda uma confusão que ficou. Exatamente. E aí a situação e eles alegam que esse medidor aéreo é extremamente moderno, que ele já transmite os dados de forma pela internet para concessionário e tudo mais. Aí a questão... Mas eles podem colocar no poste também que transmita. Sim. Hoje em dia tem várias formas de você fazer essa transmissão por internet. Sim, com toda certeza. A questão de tudo isso aí e como é que fica essa questão de eu conseguir demonstrar? Porque na minha casa não mudou nada. A minha rotina é que ninguém fica em casa durante o dia, a gente só fica em casa à noite. A gente malmente usa o ar-condicionado. E como é que aumentou assim? É uma situação que é complicada. E é complicado de provar também, porque como é que eu vou provar? Porque geralmente a gente prova que há uma discrepância no consumo analisando o histórico do consumo da pessoa, né? Quando é feita essas inspeções. Aí a gente vê o consumo dela antes e depois da inspeção. E geralmente na inspeção eles trocam o medidor, né? Então aí fica aquela situação. Como é que eu vou analisar isso? Porque eu não tenho a informação correta do medidor. Como é que eu vou analisar isso? Porque eu não tenho como saber se o medidor está de fato bem instalado. E não estou acompanhando meu consumo também. Exatamente. Aí, inclusive, vi casos assim, de que após a inspeção, o consumo da pessoa, em vez de aumentar, diminuiu. E agora, com o medidor novo. E agora, José, e o mais legal de tudo... Falo mais legal de tudo porque foi até uma situação cômica, seria cômico se não fosse trágico. A concessionária acabou aplicando a recuperação de faturamento, o vulgo a multa que a concessionária dá. Então acabou fazendo uma recuperação de faturamento de R$70 mil. Numa casa onde residem 3 pessoas, onde o medidor estava instalado há 27 anos, era um medidor analógico e era uma ligação monofásica ainda, não era uma ligação bifásica. Ou seja, então não tinha 220 na casa, tinha aí só 110. Aí não podia economizar, né? Com 220 você tem uma economia maior. Aí foi feito a substituição do medidor. Com isso, o consumo dessa unidade, ao invés de aumentar, diminuiu. Então a pessoa que pagava R$250 na conta começou a pagar em torno de R$150 a R$200. A média de consumo dela diminuiu. Com isso, então não se sustenta uma recuperação de faturamento, porque o próprio nome diz, é recuperar o que deixou de ser auferido. Mas se o consumo diminuiu, ficou claro que o que estava sendo aferido a maior e não a menor. E não a menor, sim. Né? Eu falo da recuperação de faturamento, por quê? Porque é uma coisa muito interessante. Concessionária de energia elétrica, concessionária de água, elas não têm poder para multar ninguém. Inclusive, esse foi tema de um artigo que eu escrevi a respeito disso. Por que eles não têm poder para multar? Porque eles não detêm poder de polícia. Só quem pode aplicar sanções é quem detém o poder de polícia. No caso, quem detém isso é o Estado. O Estado passou a concessão para prestar o serviço, mas não passou a concessão
do poder de polícia, porque o poder de polícia ele não pode ser delegado assim, dessa forma. Então, o termo multa é um termo que não pode ser utilizado. Por isso que eles utilizam o termo recuperação de faturamento. O que abre margem para a gente analisar o histórico da pessoa e ver se de fato existe alguma coisa a ser recuperada. E, inclusive, se eu for falar em multa, veio uma coisa aqui na minha cabeça, de reclamações, inclusive, de corte de energia. Aí a pessoa vai, paga, que hoje em dia tem várias formas de pagar, Pix, né, cartão, você paga de imediato, e aí você liga pedindo para eles realizarem a religação da energia, né? E aí eles dizem que tem 24 horas. E aí a pessoa passa uma semana para ir lá na casa fazer a religação de energia e diz assim, ela já foi ligada, eu vou dar uma multa eu vou dar uma multa em cima da pessoa porque ela religou a energia. O consumidor, quando acontecer esse tipo de situação, ele tem que procurar imediatamente o PROCON ou a Justiça. Por quê? É muito arriscado, você também não deve fazer o religamento da sua energia. Sim, existem N problemas. N problemas desde a e risco de segurança. Tanto para a pessoa que vai fazer a religação, quanto para a própria casa. Porque aí você não está tendo aquela questão, de novo, da segurança de que se espera. Sim. Porque aí é uma coisa que vem direta, que pode dar algum curto-circuito, inclusive no pior dos casos, sim, morte. Pegar fogo e morte no imóvel. E aí o que você pode fazer? Você tem que procurar o advogado para conseguir a tentativa da sua liminar de imediato, caso o PROCON não consiga. Porque, vou marcar a audiência para não sei quando. Aí já passou os 10 dias, apodreceu tudo na sua casa, estragou suas coisas, né? Aí até você entrar com ação de dano, todo o desgaste, tudo isso que você vai passar, não vai valer a pena. Então corra, procure logo. E se caso tenha sido aplicada uma multa, essa multa também não é legal. Mas você também não pode estar reinstalando a sua energia você mesmo. E se forem fazer fiscalização na casa, o consumidor não quiser, ele pode se negar, pode dizer assim, doutor, eles estão aqui na frente da minha casa dizendo que eu estou praticando um furto de energia, alguma coisa, eu posso me negar de assinar aqui esse documento? Com toda certeza, nesse mundo você pode. Aí fica a cargo da concessionária de energia elétrica providenciar a entrega do documento que supostamente verificou a irregularidade e você se recusou a assinar. Eles têm um prazo de 15 dias para providenciar essa entrega para você. Para você poder contestar. Para você poder contestar. E não é só entregar. Eles têm que entregar com aviso de recebimento. Ou seja, tem que haver a certeza inequívoca de que você recebeu. Muitas pessoas, doutor, elas têm o medo de assinar esse documento justamente porque ninguém é engenheiro, como você falou anteriormente. Eu não sou engenheiro, fulano é engenheiro, aí chega, olha, você está tendo um furto de energia aqui. Às vezes até você comprou a casa. E já estava com... E do jeito que estava, você não mexeu nada. Aí a pessoa já vem, não, você está aqui com furto de energia, não sei o quê, e aqui, assine isso aqui, né? Aí às vezes a pessoa tem esse medo. E aí quer procurar advogado, às vezes não consegue, naquele momento aí não assina. Quero lhe dizer que eles não vão lhe aplicar multa se você não assinar, se você tiver esse temor de assinar. Mas você vai ser notificado para fazer a sua defesa. Agora, diferente também deles chegarem lá, não ter ninguém na casa e eles simplesmente arrancarem o relógio e levar. Aí isso aí já é uma outra situação. Sim, isso é uma outra situação. Que gera um dano danado. Exatamente. E quando existe esse tipo de situação, o que você tem que fazer? Levar um medidor da minha casa, eu não estava presente, o que você faz? Você vai e registra um boletim de ocorrência. De imediato. De imediato. Por quê? Mas é a concessionária, não sei o quê. Não, mas eu quero o boletim de ocorrências para fins de direito. Você pode, inclusive, fazer pela internet. Tem a delegacia interativa hoje. Você quer para fins de direito por quê? Porque você está demonstrando que você, de fato, não tinha conhecimento e que você está relatando ao poder público, ao Estado... a arbitrariedade que foi feita na sua casa. A posterior a isso, procurar a concessionária para saber o que está acontecendo. Porque para eles fazerem isso, eles têm que, por óbvio, ter uma ordem de serviço. Eles têm o dever de lhe passar toda a informação a respeito disso, da ordem de serviço, de tudo que foi feito. E a partir daí você tem que analisar se de fato realmente é uma situação que compete você a ingressar com uma possível ação ou ingressar com algum requerimento via judicial, ou você consegue resolver na esfera administrativa.
E com respeito... E é difícil, né? Sim, a esfera administrativa, você vai para aquela fila lá na 10 de julho ou outros locais e pode esperar. Agora melhorou um pouco aqui no estado do Amazonas, isso eu tenho que reconhecer, que a empresa agora ela abriu várias lojas em vários locais. Para ter acesso. Então acaba agilizando um pouquinho mais. Porque antes, quando você tinha algum processo de recuperação de faturamento para pegar, você tinha que ir lá naquela loja deles no V8, ali perto do Detran, para pegar o processo. Fui lá também. Só tinha processo lá. Hoje não, hoje você pega em qualquer lugar. Qualquer dessas lojas deles é você chegar dentro do horário de atendimento, a se apresentar, ou ser o titular, ou ter a procuração e consegue o atendimento. Às vezes resolve, às vezes não resolve. Mas pelo menos o atendimento está sendo garantido. Sim. Né? Então é uma situação assim que merece pelo menos um reconhecimento do que foi feito, né? Que não é só só são coisas ruins, né? Tem coisas boas também. Aí outro... É só falar dos espinhos, vamos falar também das flores. Com certeza. Outro fato, outra situação que ocorre bastante é a concessionária ela ir fazer a inspeção sem avisar, não ter ninguém na casa. Leva o relógio e ainda te dá uma multa de 5, 10 mil. Sim, mas não é só isso. Isso aí eu vejo muito acontecer, que é o quê? Não tem ninguém na casa. O que ele faz? Ele pega o técnico, o funcionário, colocando o toy na caixinha de correio. Para comprovar que ele está entregando o toy. O que é o termo de ocorrência e inspeção, que é a situação. Isso não pode. Entrega na caixa de correio não tem um aviso de recebimento. Como é que a pessoa vai confirmar que de fato, como é que a empresa vai confirmar que de fato recebeu? E eles colocam ainda ninguém em casa deixado na caixa de correio no toy. E tem uma complicação em relação a isso, porque hoje em dia a criminalidade está tão grande que as pessoas estão assaltando as caixas de correio. Sim. Eu cheguei na minha casa tranquilamente. Lá estava a minha caixa de correio. Quando eu amanheci, não tinha mais a minha caixa de correio. E aí eu olhei pelas câmeras, dá para você ver, a pessoa foi lá, 00:30 do domingo, roubar a minha caixa de correio. Ficou lá aquele buraco, porque era de cobre, né? Aquele buraco lá exposto. Não só na minha casa, como no bairro onde eu moro, fizeram isso em várias outras casas. Então até não dá nem mais para confiar na caixa de correio se você não está morando num condomínio. E condomínio ainda tem também uma forma diferente para você oferir energia, né? Sim, condomínio é diferente. Eu moro em condomínio, então lá é assim. O condomínio ele não pode proibir a concessionária de fazer o serviço. Ela tem que ser esclarecido isso. Ele não pode. Porque às vezes o condomínio não quer, né, deixar o síndico. Não pode, tá? O condomínio, a concessionária ela tem que adentrar até para ela poder dar segurança pro sistema. No condomínio, aquele relógio SMC, o relógio aéreo, ele é inviável para colocar. Por quê? Porque a concessionária coloca nos postes, porque ela fala, os postes são meus, sou eu que coloquei os postes, são meus, então eu posso colocar. Mas no condomínio, como é que vai colocar se os postes são privados, se os postes são do condomínio? Não existe como colocar. E condomínio... Fora que ainda vai ficar tudo feio. Vai ficar horrível. E tem a questão da estética. Condomínio, não cabe muitos relógios, muitos medidores naquela caixinha lá que eles colocam. E condomínio ele já tem a área específica para os medidores. Cada bloco, ele já tem o local específico. Então não tem como, porque é uma situação de projeto. Como é que vai mexer em todo o projeto do condomínio? Porque quando ele foi aprovado para construir, ele foi aprovado para construir de uma forma. Não existe mais como, depois de entregue, mexer numa situação assim, porque pode causar até um dano estrutural. Sim. Porque algumas vezes as caixas de medição de energia, elas são dentro do bloco. Então não existe como. É uma situação assim que... Ainda nem pensaram nisso. Não pensaram, né? Então é uma situação que também não é favorável àquele medidor. E voltando ao assunto condomínio... Isso quer dizer que eu já ia voltar também ao assunto da notificação. Da notificação. Condomínio, quando vai fazer quando a empresa vai fazer a inspeção, embora o condomínio não possa proibir a empresa de entrar, a empresa ela tem que seguir o rito que é determinado na resolução e na lei do estado do Amazonas e na lei do município de Manaus, ou seja, encaminhar a notificação para a unidade.
Só que aí o condomínio ele tem um porém, porque quem recebe a notificação geralmente não é o condômino, mas é o AGP que fica lá recebendo, ou a administração do condomínio. Sim. Código de Processo Civil, se eu não me engano, no artigo 246, parágrafo 4º, eu tenho que confirmar, não tenho certeza. Mas ele fala que a citação, quando é em condomínio, ela é válida recebida por terceiros porque eles fazem essa triagem. Então, usando por analogia, sim, seria válida a notificação, né? Mas aí tem que ver se a notificação foi de fato enviada. E às vezes não é enviada. Já tive inúmeros casos de cliente que recebe as suas intimações do condomínio e não recebem depois. Uhum. Doutora, na realidade, 90% dos casos, em se tratando de companhia de energia elétrica, isso eu falo como segurança, eles não enviam notificação. Não sei por quê. Acho que não dão importância, né? Exatamente. E falo por experiência, isso é um fator preponderante e determinante para você conseguir uma declaração de inexigibilidade de débito, no Poder Judiciário. Por quê? Porque o juiz, sim, ele se atenta à lei. O juiz, ele quer que seja demonstrado que foi seguido o procedimento. E o que geralmente, não vou dizer que 100% das vezes, mas geralmente não é seguido. Sim. Então, o consumidor, nesse sentido, se ele vai contestar uma recuperação de faturamento ou alguma situação que tenha vistoria e tal, o ideal é que ele consulte junto à empresa o procedimento que foi feito, porque a empresa tem a obrigação de dar cópia do procedimento, e, se possível, consulte um profissional habilitado, um advogado de confiança, um advogado especialista no assunto. De preferência, né? De preferência, porque assim como na medicina, nós advogados, cada um tem o seu ramo de atuação, um advogado que entenda do assunto e saiba analisar a documentação que for apresentada para que ele tenha êxito numa possível demanda. Então, essa é a dica que eu dou, a dica de ouro. Porque a pessoa não vai procurar um médico que trata de varizes para fazer a sua cirurgia cardíaca. É tipo assim, um exemplo simples para você compreender que o advogado também ele tem as suas áreas de atuação. São inúmeras leis, você não tem como saber todas de cor e atuar em todas elas. Sim, é humanamente impossível. Se tornou, cada dia que tem mais leis, então se tornou humanamente possível. Doutor Ramon, quero só fechar aqui essa situação da notificação do gato, de energia do desvio do famoso gato. Aí você não está na casa, não tem ninguém. Aí eles tem que ter essa comprovação. Sim. Se quem tiver na casa for um menor, como é que fica? Se for o menor, primeiro que ele não tem capacidade. Era isso que eu queria que deixasse bem claro. Para receber. Aí segue-se o procedimento de como se tivesse recusado a assinar ou não tivesse ninguém. Envia com aviso de recebimento em prazo de 15 dias. Eu tive uma situação também de um cliente que é dessas casas que tem um medidor na frente, um medidor atrás. Aí ele veio fazer a leitura do senhorzinho, lá só tem um ventilador na casa do senhorzinho. Poucas coisas. E ele olhou do lado, desvio, multa de 5.000. Notificação, menino de 16 anos assinou a notificação. E, claro, foi uma luta naquela época que ainda não era a Amazonas Energia, para conseguir a cópia do processo, para fazer a defesa. Mas você já saiba de antemão que se for o menor que estiver na casa, não receba, não assine. E ainda que ele assine também não vai ter validade. Às vezes não tem também responsabilidade, recebe, nem passa para a pessoa responsável. Então, não receba, se você for menor e estiver na casa, nem abra. Deixa que eles vão tomar o procedimento correto também. Sim, existe toda a regulamentação para que seja feito isso, né? Então, o mínimo que se espera de uma empresa grande é que se ela cumpra o que está determinado na lei, nas regulamentações dela. Doutor, nós estamos chegando aqui ao final do nosso podcast, para ele não ficar assim muito extenso, apesar de esse ser um tema atualíssimo e que gera também muitas dúvidas, muitas discussões. Nós vamos até utilizar em outras
lives, podcasts, para que a gente possa retornar também a esse tema, porque tem muita coisa no consumo de energia ainda que pode ser falado, citação de exemplos, mas o nosso tempo que já vai se esgotando, queria que o senhor desse assim, uma dica para o consumidor de como deve agir, para se precaver, algumas orientações. A gente vai encerrar por aqui e falando que o nosso próximo tema de consumo, nós também já vamos falar sobre o consumo de água, né, fornecimento de água, para você já ficar ligado que o próximo será sobre o fornecimento de água e também para você já registrando aí suas dúvidas para participar conosco. Lembrando que se você está gostando desse conteúdo, você pode fazer o quê? Compartilhar com seus amigos. Você acha que vai ajudar alguém? Olha, meu amigo tem umas dúvidas sobre consumo de energia. Você pode compartilhar. Curta o nosso canal, que aí você vai poder receber as notificações no YouTube. E você pode nos acompanhar nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook também e no TikTok. Para você ir nos acompanhar e saber tudo que tem de novidade sobre esses temas atuais, não só de consumidor, mas sobre todos os outros temas que nós trabalhamos nas especialidades do escritório, que você pode acompanhar no nosso site, né? www.ferreira navegante, que as minhas vão deixar aqui para você acompanhar. E vamos finalizar agora com o doutor passando aqui as suas dicas. Tá bom, vamos orientações, lá. Nessas orientações. Se você está com dúvida com respeito ao seu consumo, primeira dica que eu dou, procure a concessionária e peça uma vistoria na sua unidade, porque às vezes o seu consumo está dando elevado por alguma falhazinha de aperto no borne do medidor, algum cabo que está tendo algum desvio, e isso pode facilmente ser resolvido. E se você também tiver aqueles ar-condicionados antigos, Sim, de muito consumo, geladeiras antigas, a gente também orienta que use de consumo ar. Exatamente. Hoje existe um inverter, inclusive, que ele proporciona uma economia gigantesca. Questão de fiação nos imóveis também, fiação antiga, ela acaba havendo perda de energia, porque é como se fosse um cano furado, vaza Energia, em outras palavras. Exatamente. Feito isso, não encontrou nada, tá com dúvida no consumo, anota. Procura anotar, procura ter um diáriozinho. E se a dúvida persistir, procure um advogado de sua confiança. Procure alguém que entenda do assunto para analisar e verificar se de fato há alguma discrepância que possa ser corrigida ou não. Tá? Essa é a dica que eu dou. É a dica de ouro de hoje. Então, nós vamos ficando aqui com o nosso podcast. Ferreira Navegante Podcast, que você pode acompanhar do nosso escritório, tirar suas dúvidas. E toda semana nós vamos estar passando aqui para vocês alguma situação jurídica, uma curiosidade e até questões assim de temas, discussões de temas semanais que estejam em alta. E a gente vai aqui estar tirando a dúvida dentro das áreas de atuação do escritório. E nós vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro. Até mais.